Logo, logo eles vão fechar a porta ali, já, já fica tranquilo. Mas é um barulhinho agradável, né? Nós vamos ler em Colossenses. Colossenses, o 3º capítulo. Nós leremos apenas 2 versículos. É o versículo 17 e também o versículo 23. Apenas esses 2 versículos para a nossa meditação nessa oportunidade. Capítulo 3, os versículos 17 e 23. Diz assim: E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Amém? Que Deus nos abençoe. Não sei se, muitos aqui já são daquela época, já tinham entendimento, né, quando tinha aquele programa Gente que Faz, da Rede Globo, nos anos 90, era um programinha, era veiculado, né, lógico, pela Rede Globo, 3 minutos apresentavam uma pessoa ou um grupo de pessoas que havia feito algo em prol, em benefício da sua comunidade. E nós vimos 2 pessoas, a dona Margarida, que ela sai da sua terra na Paraíba, o seu pai havia deixado quando ela era ainda criança, e ela sai então, vai para a cidade, ali ela estuda, ali ela se forma, então formou-se numa educadora e retornou para a sua cidade natal. E retornando, ali ela deu às crianças que, como ela, não tiveram a mesma oportunidade que ela teve de ir para a cidade, estudar e se preparar. Então, ela organizou ali uma creche, reuniu várias crianças, então deu àquelas crianças a oportunidade que até então ela não tinha tido. E formou também ali uma escola onde as crianças se profissionalizavam. Então, ela deu também condições às crianças mais crescidas de trabalho. Então, isso foi, lógico, veiculado pela Rede Globo, sempre tinha alguma coisa nesse sentido. E tinha também um médico, Adalberto Barreto, esse do Ceará, de Fortaleza, né? Ele também viveu nas mesmas condições da Margarida, viveu também no interior, com problemas difíceis lá, de água, e de tratamento, saúde, e na pobreza, mas ele também disse: eu quero ser alguém, eu vou estudar e eu retornarei para a minha cidade para ajudar o meu povo. E, de fato, ele foi para a cidade grande, em Fortaleza, capital, e ele lá se preparou, estudando, formou-se em medicina e depois retornou para a sua cidade. Então, o programa é Gente que faz a diferença, através daquilo que teve oportunidade de aprender ao longo da sua vida, retornando para a sua comunidade. Mas uns fazem e não falam, outros falam e não fazem. Uma coisa que eu aprendi com a minha sogra, já falecida, que é o seguinte: a galinha, quando ela bota ovo, o que ela faz? Ela canta, né? A galinha canta. Então, nós precisamos aprender também com as galinhas, né? Fez alguma coisa? Vamos, e é para a glória de Deus, né? Então, vamos colocar, nós fizemos isso, está dando certo, e vamos trabalhar em função disso para aprimorarmos, continuarmos e assim por diante. E importante é fazer, mas importante também é fazer com que as pessoas conheçam, saibam o que nós estamos fazendo. E a palavra de Deus, ela é muito clara, porque ela diz: e tudo que fizerdes, o que faça para o Senhor. Faça para o Senhor. E diz no primeiro versículo que nós lemos, no 17, fazer em nome do Senhor Jesus. Mas faça dando graças a Deus Pai, pelo fato de você poder fazer. Então, a coisa mais gostosa é você se sentir útil,
sendo serviçal à sua comunidade. Eu gostei muito da atitude do Atitude Gospel, né? Porque, assim, olha, quinta-feira nós estamos aqui, às vezes a gente está sem nenhuma ocupação, vamos organizar, vamos fazer um culto a Deus, dando oportunidade, uma oportunidade a mais, né? A igreja, para que ela se reúna, para que ela adore a Deus, esteja em comunhão, para que interceda. Então, isso é uma bênção que nós não podemos o quê? Deixar de lado. Nós precisamos também participar, e quem sabe Deus vai levantando outras pessoas também com outros empreendimentos, né? Para que o povo seja abençoado, para que o povo receba de Deus a graça necessária. Então, esse texto, ele me leva a considerar o seguinte, que sobre o propósito de vida, que ninguém pode viver sem propósito de vida. Uma vida sem propósito é uma vida apenas existencial, né? Não é uma vida a ser vivida. Então, propósito de vida, quer dizer, em tudo o que nós fizermos. Imaginemos nós, se o propósito da nossa vida é fazer tudo o quê? Em nome de Jesus, fazer tudo com gratidão a Deus e também fazer tudo o quê? Fazer tudo de maneira que o nosso coração esteja envolvido, porque diz a palavra, fazei-o de todo o coração. Quando nós colocarmos como propósito em nossas vidas de fazermos tudo dessa maneira, esteja certo que tudo será bem diferente na nossa vida, porque não é apenas fazer, mas saber para quem você está fazendo e com que sentimento você está fazendo e o que você está pondo nisso que você está fazendo. Então, quando nós fizermos em nome de Jesus, fizermos com gratidão a Deus, e quando nós fizermos de todo o nosso coração, isso vai ser traduzido em bênçãos para a igreja e para o mundo, e em glórias para o nosso Deus e Pai. Amém? Então, é sempre um desafio para nós. Então, Tiago diz o seguinte, porque diz a palavra, seja em palavra, seja em ação. E Tiago diz, porque aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, olha só o que diz a palavra, aquele que sabe que deve fazer o bem não faz, nisso ele está pecando. Quer dizer, é o pecado da omissão. É o pecado da omissão. Você pode fazer, Deus está te dando a oportunidade de fazer, e você não faz, então você está pecando. Se Deus te dá a oportunidade de falar de Jesus para alguém e você não fala, então você está pecando nisso, porque está deixando você está impedindo que as pessoas recebam a palavra do Senhor. Então, aqui eu me lembro da nossa irmã Nida, né, com a Gênesis. Antigamente ela podia, não, há bem pouco tempo, né, a irmã Nida podia ir com a irmã Gênesis aqui no Carrefour, aliás, Carrefour não, no Enxuto, aqui no Enxuto, para fazer as comprinhas. Enquanto isso, a irmã com 90 e já vai alguns aninhos, né, ela ia lá distribuindo o seu folheto bíblico, entregando às pessoas. Então, quantas pessoas não receberam? Diz a palavra que na velhice ainda darão frutos, e nós na mocidade. Quer dizer, na velhice ainda darão frutos. E nós na mocidade não temos? Nós, quer dizer, 6, né? Eu também já não estou muito jovem. Então, quer dizer, de verdade, os frutos, né, eles são viçosos na juventude. Então, é importante que nós nos coloquemos com esse propósito diante de Deus, um propósito de vida. Tudo que fizermos, né, que nós o façamos em nome de Jesus, que nós o façamos com gratidão a Deus, que nós o façamos de todo o nosso coração. Então, quer dizer, seja em palavra, seja em ação. Então, esse é um propósito de vida. Palavra, porque a nossa palavra
ela deve ser sempre agradável, temperada com sal. Veja o que diz aqui, o que diz a palavra do Senhor no versículo 6 do capítulo, o 6º versículo do 4º capítulo, diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Então, se é para fazermos em palavra, então que a nossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quer dizer, então a palavra temperada, isto é, de forma que a pessoa que vai ouvir esta palavra, que ela se agrade desta palavra. Então a palavra a ser levada às pessoas, a ser colocada diante delas como em salvas de prata, como diz Salomão, então essa palavra deve ser o quê? Temperada, porque há pessoas que são completamente destemperadas, né? Me lembro um colega que uma vez ele estava pregando, e aí é a questão do bom senso, né? Estava pregando numa praça pública, tinha algumas pessoas de um bar, estavam bebendo, como era costume deles mesmo, né? E ele falou: vocês aí, vocês estão bebendo, seus pecadores, vocês vão tudo para o inferno. Bom, ele disse mais ou menos uma verdade, né? Mas ao chamar aquelas pessoas de pecadores, falei que elas iriam para o inferno, quer dizer, já estava aplicando ali o juízo de Deus, né? Seria mais fácil ir lá conversar com as pessoas e dizer: olha, vocês precisam entregar suas vidas a Jesus, né? O que seria muito mais bem aceito pelas pessoas, porque se nós podemos dizer a verdade, mas se não dizermos a verdade de uma maneira temperada, fica muito difícil. Tinha uma irmã numa determinada igreja que ela dizia o seguinte: quando eu tenho que falar a verdade, eu falo doe a quem doer. E geralmente falava assim com os irmãos, com as irmãs. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Existe a questão do bom senso, né? Então vamos fala que com amor, diz a palavra, apóstolo quando escreve aos Efésios: falai a verdade sempre o que? Em amor, né? Fale a verdade, mas fale em amor, demonstrando amor às pessoas. E não perca a oportunidade. O versículo 5 diz, do 4º capítulo, né? 5º versículo: portai-vos com sabedoria para os que são de fora, aproveitai as oportunidades. Conforme alguém disse, Paulo ele não só aproveitava as oportunidades, mas ele também criava as oportunidades. Então, isto é questão de sabedoria que vem do nosso Deus, que vem do nosso Pai. Então, que a vossa palavra seja sempre agradável e temperada com sal, para saberes como deveis responder a cada um. Mas precisa haver também o quê? Não só de palavra, né? Mas também ação. Quer dizer, a ação é o ato de você fazer alguma coisa. Muita gente pensa e não faz. Muita gente faz e não pensa. Então, nós temos que ter um equilíbrio, né? Então, se vamos chegar à ação, então a ação ela vai ser o canal para abençoar as pessoas. Tiago, ele diz na palavra, ele diz: não adianta você pregar a alguém se você não atende também o que é a sua necessidade. Então, a fé e as obras, elas funcionam como duas asas de um pássaro, né? Se você tira a obra, você cortou uma asa daquele pássaro, aí não voa. Se você tira a fé, você cortou a outra asa do pássaro, também não voa. Então, ele tem que estar com as duas, né? Tem que estar com a fé e também com as obras. Então, é a vida do cristão assim. Então, a palavra e a ação, elas devem trabalhar juntas naturalmente. Vamos imaginar um diálogo, e baseado nesse texto aqui de Colossenses, no capítulo 1, depois eu vou citar o texto, mas é no 1º capítulo, 13 em diante aqui. Vamos pensar se Deus, de repente, o Deus Pai conversando com Deus Filho Jesus Cristo. Nós precisamos ir à terra para levar a mensagem de salvação àquele povo, porque o povo está perdido. Ninguém sabe para onde ir, cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Se nós não formos lá para ensinar aqueles, mostrar o caminho para eles, eles jamais retornarão a mim, disse o Pai.
Então, o que aconteceu? Já pensaram bem se ficasse apenas nesse diálogo entre o pai e o filho, acerca de nós, pecadores, que estamos indo para a perdição? Mas a palavra de Deus diz, olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. E no versículo 23 diz, se é que permaneceis na fé alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, a palavra de Deus é muito clara, que Deus não ficou o quê? Só na palavra. Deus também, Ele teve ação, enviando a Jesus Cristo para vir morrer pelos nossos pecados. Deus não ficou só na teoria, Ele praticou aquilo através, a redenção através de Jesus Cristo, o seu Filho Jesus, ao mandá-lo a esse mundo, ao enviá-lo para que ele viesse ao mundo para salvar a nós pecadores, porque não haveria outra forma, não haveria outro meio de nós sermos salvos, senão que através do sacrifício de Jesus ali na cruz. Então Deus não ficou simplesmente em palavras, em pensamentos, mas Jesus tornou tudo isso em um gesto de amor por nós, quando Jesus morreu na cruz para nos salvar. Há uma história, história do escritor, um advogado e jornalista, José de Albuquerque Gouveia. Você já, Gueiros, aliás, você já deve ter, eu já até coloquei no boletim numa ocasião. Essa história envolve 4 personagens. Então, é assim, todo mundo, alguém, qualquer um e ninguém. Então, esses 4 personagens, eles formam a seguinte história. Então, havia um importante serviço para ser feito, e todo mundo estava certo de que alguém faria. Então, todo mundo e alguém fazem parte desses personagens. Então, todo mundo estava certo de que alguém faria. Mas depois chegaram à conclusão, mas qualquer um poderia fazê-lo. Mas ninguém pensou nessa hipótese. E alguém reclamou, porque o serviço era de todo mundo, mas todo mundo estava certo que qualquer um faria. Só que ninguém poderia imaginar que todo mundo iria tirar o corpo fora. Por fim, todo mundo terminou culpando alguém, porque ninguém fez o que qualquer um poderia ter feito. Quer dizer, essa história que envolve esses 4 personagens, de repente diz respeito a nós. A gente fica sempre deixando para o outro, né? Ah, todo mundo pode fazer, por que eu vou fazer? Né? Mas alguém fará. De repente, ninguém fez. Ah, não, mas qualquer um pode fazer. E assim por diante. Quer dizer, nós vamos deixando de fazer aquilo que precisa ser feito, porque nós estamos sempre entendendo que o outro fará. Mas, de repente, ninguém faz. Essa história, de repente, pode ser também a nossa história. Mas diz a palavra, seja feito que em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. Há pessoas que fazem reclamando, né? Nós tivemos com uma determinada família, e a família está contando uma história, que o filho, já casado, queria comprar uma propriedade, um imóvel, e, de repente, mas eu não tenho condições, como nós vamos comprar esse imóvel para a gente morar, né? Dizendo para a esposa. E aí ele falou, bom, eu vou continuar no meu trabalho, ele trabalha no local, e também trabalhando em outro. Então, em 2 lugares ele trabalhou. Então, eu trabalhava à noite em um e de manhã no outro. Aí, nesse trabalho que ele conseguiu de manhã para fazer a complementação da renda, um dia o seu chefe falou assim, olha, leve esse computador para o
lugar tal, porque lá alguém vai te ajudar a consertar e assim por diante. Então ele foi reclamando por quê? Porque não estava dentro do seu trabalho fazer aquilo. Então ele foi reclamando e tal, porque não sei o quê, eu vou sair, não faço mais nada e tal, mas levou. Quando ele chegou ao local, era um imóvel que, aliás, tinha lá um senhor que vende imóvel. Como é que é o nome mesmo? Corretor. E o corretor, então, começou a conversar: ô, rapaz, eu tenho aqui um apartamento para te vender, e olha, isso vai ser seu. Mas como? Eu não tenho dinheiro. E explicando, tentando explicar para ele. Não, mas ele vai ser seu. E ele tinha um dinheiro que tinha recebido ele tinha rompido com uma empresa, e era o dinheiro justamente a conta para ele pagar ali a entrada. E ele pagava o aluguel, então, se ele conseguisse dar a entrada e entrasse no seu apartamento, e se livraria do aluguel, e o peso seria menor para pagar as prestações. Então, aquilo, quer dizer, foi reclamando, fazendo um trabalho, mas chegou num lugar que Deus estava já preparando uma bênção para ele. Por fim, ele comprou o apartamento, fez o negócio, depois fez outros negócios e está bem melhor, né, para ele hoje. Então, às vezes a gente fica reclamando, né? O trabalho de Deus, a gente não pode reclamar. Lutas, dificuldades, nós vamos ter sempre. Sempre vamos ter. Há pessoas que vão, não vou para a igreja que está chovendo, não vou para a igreja que está fazendo sol, não vou para a igreja porque não sei o quê. Não é? Gente, é para a glória de Deus, então vamos fazer. Deus será agradecido, glorificado, nós seremos abençoados. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz. E diz assim a palavra do Senhor: faça tudo, diz a palavra, faça tudo, quer por ação, quer por palavra, faça tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele o quê? Graças a Deus. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Romanos, ele escreveu e diz o seguinte: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, esteja certo, tudo mais irá cooperar para o seu bem. Esteja certo disso. Se você ama a Deus, tudo que você fizer irá cooperar para o seu bem. Porque essa é a palavra do Senhor. Isso está escrito na palavra. A palavra de Deus é fiel. Deus disse, olha, Paulo falando acerca de Deus Pai, disse, ele é fiel. Mas se você, porventura, vier a ser infiel, ele permanecerá fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, então tudo seja feito que em nome de Jesus, que se com gratidão a Deus, seja em palavra, seja em ação, mas também tudo deve ser feito a Deus com gratidão. Mas diz também que tudo deve ser feito em nome de quem? Em nome de Jesus. Quando aquele homem que já estava há mais de 40 anos ali na porta formosa, ali da entrada de Jerusalém, era um homem que ele era lançado dia após dia, ali à porta do templo, vivia a esmolar, e de repente entram João e Pedro, dois discípulos do Senhor, os apóstolos do Senhor, e aquele homem olha, geralmente essas pessoas quando estão pedindo, olham com aquele olhar de misericórdia, de piedade, né? Até que alguém também olha e estende a mão e dá alguma coisa, mas naquele dia Pedro e João disseram, não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus,
levanta e põe-te de pé. E aquele homem, num momento, se levantou e entrou o templo afora, louvando e glorificando o nome do Senhor. Quando Pedro foi preso, e João também, eles tiveram que, diante ali do sínodo, né? Ali daqueles sumos sacerdotes, sumos sacerdotes, eles tiveram que dar satisfação por aquilo que eles haviam feito. Então, eles disseram o seguinte: seja conhecido de todos vós e de todo o povo de Israel que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele que vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é em nome dele, é em nome de Jesus que esse homem agora está de pé. Então, o nome de Jesus, esse nome o que tem? Poder. Porque o poder está em Cristo. Então, ao pronunciar esse nome, em nome de Jesus, eu te abençoo. Em nome de Jesus, eu trago sobre essa casa a bênção. Em nome de Jesus, eu peço libertação. Em nome de Jesus, eu peço direção. Em nome de Jesus, eu peço sabedoria. Quando nós clamamos pelo nome do Senhor, Deus Pai honra aquele que por nós se entregou ali na cruz do Calvário. Então, meus irmãos e minhas irmãs, por mais de 40 anos, aquele homem ficou ali a esmolar. Mas um dia alguém disse, em nome de Jesus. E é em nome de Jesus que nós somos abençoados por Deus. Vejam que Cícero foi um notável tribuno romano. Foi autor de várias obras, escreveu muito em vários, e isso ficou por séculos e séculos e chegou até nós. Mas há uma frase dele que diz o seguinte: nenhum dever é mais importante do que o dever da gratidão. Se nós temos um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, e a gratidão, em suma, ela abre as portas para que muitas outras bênçãos de Deus venham sobre nós. A minha sogra, desculpem-me por fazer menção da minha sogra, já pela segunda vez, mas ela contava o seguinte, que ela tinha uma senhora, uma vizinha, que sempre ia na sua casa e pedia um dinheirinho, pouca coisa, emprestado. Então, ia lá, pedia, depois demorava, mas pagava. Ia novamente, pedia, demorava e pagava. Um dia essa mulher pediu uma quantia maior. Nunca mais voltou. Ela falou, graças a Deus, que agora ela não voltará mais, né, para pedir aí. Então, quer dizer, quando a gente agradece, se aquela mulher tivesse tido a sinceridade de chegar ali e agradecer, não, obrigado, dona Alzira, porque a senhora me abençoou mais uma vez, as portas estariam abertas para aquela mulher. Fosse a quantia que fosse, né? Às vezes, diante de Deus, nós temos certas atitudes, nós não nos aproximamos diante dEle com gratidão, então, simplesmente que nós fechamos as portas de bênçãos sobre a nossa vida. Disse que uma história também que fala sobre uma criança de 4 anos. E as crianças, geralmente, têm um fator muito interessante, que são surpreendentes, né? Elas nos surpreendem com as suas atitudes, com as suas ações, com as suas palavras e assim por diante. Diz que a mãe passeava com a criança no mercado onde vendia-se ali frutas, legumes e outras coisas mais. E aquela menina, então, chegou, ela havia ali um monte de laranjas, né? Aquela banca ela vendia laranja, a criança ficou olhando laranjas bonitas, que chamaram a atenção da criança, ela parou, ficou contemplando. E a pessoa que estava vendendo as laranjas, observando a atitude daquela criança, parece que os olhinhos dela estavam brilhando diante da beleza, da forma que as laranjas estavam colocadas, e beleza também do próprio fruto, né?
e, lógico, também um fruto desejável. E aquela criança, ao permanecer ali contemplando, o homem, então, bondosamente, né, e disse: você quer uma laranja, minha filha? E ela, sorridente, apanhou a laranja, e a mamãe falou então para a escuta: o que você tem que dizer para o homem? O que a mãe esperava que ela dissesse? Obrigado. Né? E a criança, ao perceber o olhar da mãe, as palavras da mãe, ela retornou a laranja ao homem e falou: descasca. Mas o homem, lógico, né, ele entendeu muito bem a atitude da criança. Agora, não seria normal se fosse uma pessoa mais de idade, né? Lógico, deveria ser muito obrigado, né? Mas, às vezes, nós temos atitudes assim em relação a Deus. Então, nós devemos estar atentos, porque a palavra do Senhor diz o quê? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, a gratidão é aquilo que glorifica a Deus, é aquilo que também que traz alegria ao nosso coração, que é a pior coisa uma pessoa não ser grata a Deus por tudo. Então, nós precisamos aprender a ter essa atitude de gratidão. Então, que tudo também que nós fizermos para o Senhor, diz o versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazer o quê? De todo o coração. É interessante isso, porque às vezes alguém faz algum favor para você e você percebe que aquela pessoa não está fazendo de bom grado. Aí o que você diz? Você não está fazendo de coração. Aí a pessoa, né, cai em si. Às vezes muitas pessoas fazem, mas por obrigação. Então vem aquilo que Jesus ensinou, que é andar a segunda milha. A primeira milha é a milha da obrigação, mas a segunda é a milha do amor. Então Jesus quer que nós também tenhamos essa atitude, né? Nós precisamos o quê? Fazer de coração para o Senhor. Então, quando nós fazemos de coração, a gente sente uma satisfação enorme quando o que nós fazemos, quer para o Senhor ou quer para quem quer que seja. Sabe por quê? Deus, Deus Pai, quando enviou Jesus Cristo para nos salvar, sabendo Deus que nós havíamos pecado contra Ele, sabendo Deus que nós o desobedecemos, não obedecendo a sua palavra, Deus fez o quê? Com amor. Diz a palavra que Deus nos amou de tal maneira. Que maneira é essa? A maneira que Deus fez ao mandar Jesus para morrer em nosso lugar foi de tal maneira, quer dizer, algo incompreensível pelo ser humano. Incompreensível. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda o quê? Pecadores. Então Deus provou o seu grande amor por nós. Então nós precisamos também o quê? Provar a Deus que nós de fato amamos, fazendo o quê? De coração aquilo que Deus nos manda fazer. Não fazer reclamando, não fazer como se não fosse da sua competência fazer, a gente está sempre pensando em outra pessoa, mas faça. Se Deus colocou no seu coração, se está sentindo isso, não, Deus colocou no meu coração para que eu faça. Então faça de todo o coração. Tem uma história, está registrado num livro, o livro é Volte à Corrida, não sei se alguém aqui já leu, esse livro Volte à Corrida. É uma história inicial. Na introdução, um treinador está preparando o seu atleta para as Olimpíadas. E ele era aquele que era salto sobre barreira, né? Então usava-se aquelas varas enormes, ele vinha correndo e fincava a vara e o seu corpo, então, ele lançava para tentar ir acima daquele nível.
E chegou no determinado momento, determinado ponto, em que a vara, aquele travessão, estava colocado no limite, que aquele jovem não tinha condições de ir além daquilo, e se ele não fosse, ele perderia a competição. O treinador o chamou de lado e disse: olha, quando você for correndo para lançar o seu corpo sobre a barreira, lance o seu coração. Porque se o seu coração ultrapassar a barreira, todo o seu corpo irá junto. E foi aquilo que o rapaz fez. E ele, quando saiu, logo, eles têm que pegar uma certa velocidade, né? E quando ele lançou, ele pensou nas palavras do seu treinador. Aí ele disse: eu vou lançar o meu coração. Porque o corpo, quando chega lá em cima, chega o quê? Deitado, na horizontal, né? Então, quando ele lançou o coração, o corpo todo seguiu e ele se tornou campeão daquelas Olimpíadas. Quando nós fazemos de todo o coração o que nós fazemos para Deus, nada nos impede de continuarmos fazendo, ou de fazermos e continuarmos fazendo. Quando nós fazemos de coração, o que diz a palavra? Tudo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para quem? Para o Senhor. Se está fazendo alguma coisa para o Senhor, as dificuldades estão presentes, as barreiras, as lutas, faça, eu estou fazendo para o Senhor, porque a recompensa vem dele. A recompensa vem do Senhor, vem para as nossas vidas, né? Então vamos fazer de maneira certa. Vamos ler a palavra, vamos entender o que a palavra de Deus está dizendo a nós para fazermos. E vamos obedecer a palavra. E aí, quando a gente lê errado, a gente faz errado. Não é mesmo? E a professora perguntou a Mariazinha: me fale um verbo. E a Mariazinha então disse: bicicleta. Mas isso aí não é verbo. E a professora: e também não é bicicleta que diz, é bicicleta. E a Mariazinha ficou quietinha. Depois veio o Pedrinho e a professora também falou para ele: escuta, fale um verbo para mim. Ele falou: prástico. Aí a professora falou: isso aí não é verbo e o que você está dizendo está errado. Não é prástico, é plástico. Aí a professora, entendendo que Joãozinho era o mais inteligente da classe, ela perguntou, disse: Joãozinho, fale para mim um verbo, Joãozinho. Aí o Joãozinho levantou-se e disse: olha, hospedar. Nossa, João! E a professora ficou engrandecida, porque alguém, enfim, tinha aprendido alguma coisa com ela. Só que a professora falou: agora fale uma frase com esse verbo. Ele diz: hospedar da bicicleta é de plástico. Aí não deu certo. Quer dizer, hospedar, sim, seria um verbo, né? Mas hospedar da bicicleta de plástico, aí ele matou a professora, né? Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus, ela nos mostra o caminho pelo qual nós devemos seguir. Então diz: tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação. Será que nós temos palavras e ações no relacionamento do dia a dia? Temos, dentro do lar, no trabalho, na igreja, onde quer, por onde quer que nós andemos. Nós temos palavras e ações, não temos? Será que está no nosso coração fazer, seja em palavra, em ação, fazer tudo para a glória de Deus, tudo em nome de Jesus? Então isso é muito importante, porque a palavra de Deus está o quê? Nos ensinando a fazer certo. Tudo quanto fizerdes, fazer o quê? De todo o coração. Esse povo honra-me com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são dois textos simples, quem sabe já tivemos a oportunidade de ler em tantas oportunidades, tantas ocasiões, né? E, de repente, nós não nos apercebemos que a vida cristã é tão simples que nós optamos pelo mais difícil, desobedecer a palavra do Senhor. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que nós possamos fazer tudo em nome de Jesus, seja em ação, seja em palavra. Que nós possamos fazer tudo de coração para o Senhor. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, quantas vezes deixamos passar desapercebidamente, ó Deus, ensinamentos tão simples, mas que trazem tanto comprometimento ao nosso coração, aos nossos relacionamentos, à nossa vivência no dia a dia, enquanto que, se nós optarmos por obedecermos a Tua palavra, que grandes bênçãos trarão sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, para que nós possamos estar atentos à Tua palavra. Mesmo aquelas palavras que nós imaginamos não ter muita importância, elas também têm importância. Que o Senhor nos ajude, nos capacite, que o Senhor nos dê, Deus, compreensão, que o Senhor, acima de tudo, nos dê a graça de podermos viver aquilo que o Senhor nos ordena, nos orienta a fazermos, porque o Senhor quer o nosso bem, o Senhor quer nos abençoar através da obediência à Tua palavra. Porque Jesus, Ele, se tivesse ficado simplesmente na teoria, na palavra, se não tivesse vindo a esse mundo, se não tivesse morrido por nós na cruz do Calvário, nós não estaríamos aqui hoje cantando, louvando, celebrando o Teu santo nome. Mas há tantas pessoas também que não Te conhecem e que ainda precisam de ouvir o Evangelho da salvação, e a Tua palavra nos diz: ide e pregai. Então, Deus, dá que nós tenhamos a consciência de que só obedecendo é que nós glorificaremos o Teu santo nome, trazendo bênçãos para as nossas vidas. E assim nós oramos, e assim nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. E fazemos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Graças